Queridos irmãos, eu vos saudo com a paz do Senhor Jesus. Quem tem essa imensa satisfação de vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus, sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. E hoje eu venho, através desse estudo, trazer para o seu elevo espiritual uma grande valia espiritual. Mas antes, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe seu like e adicione o sininho das notificações e aperte em todas para você receber todas as vezes que eu postar conteúdo, você está sendo notificado para observar o nosso trabalho. Eu venho através de hoje, através desse áudio, através desta palavra, te comunicar como foi a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo foi o evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Sem a ressurreição de Jesus, não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja, não há salvação e não há esperança de vida eterna. Se alguém diz ser cristão, mas nega que literalmente Jesus ressuscitou dos mortos, então essa pessoa pode ser qualquer coisa menos cristã, menos uma pessoa salva, menos um genuíno cristão. A história da ressurreição de Jesus Cristo está registrada nos 4 evangelhos. Em Mateus, ela registra no 28, a partir do 1 até o verso 8. Em Marcos, ela registra no 16, através do verso 1 até o 8. Em Lucas, ela registra no 24, do verso 1 até o 10. Em João, ela registra no 20, do 1 até o verso 8. Todas essas passagens, ela nos comunica sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A cronologia da ressurreição de Jesus Cristo foi assim: Jesus foi traído e preso no Getsêmani, que era um jardim. Numa noite de quinta-feira, após a celebração da Páscoa, os seus discípulos se instituíram a ordenância da ceia do Senhor. Depois ele passou por um interrogatório, uma sessão de tortura e escárnio, até que finalmente ele foi crucificado. Em algum momento da manhã de sexta-feira. A crucificação de Jesus, ela durou algumas horas. E ele acabou morrendo às 3 horas da tarde, quando entregou o seu espírito ao Pai. Naquele momento, a Bíblia diz que um grande terremoto abalou a cidade de Jerusalém. E as rochas se partiu, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e as sepulturas foram todas abertas.
fora da cidade e dentro elas se abriram. O apóstolo Mateus, ele destaca que o associado a isto tudo, muitos corpos de santas e santos que estava enterrado naquele túmulo, miraculosamente ressuscitaram. Aleluias! Essas pessoas que foram ressuscitadas andaram pela cidade de Jerusalém no domingo pela manhã e foram vistas por muita gente, como registra o próprio Mateus. Em Mateus 27, dos 50 até os 53, Jesus foi tirado da cruz, ainda na sexta-feira da crucificação. Ele foi sepultado no momento dia, num túmulo cedido por José de Arimateia. O corpo de Jesus permaneceu sepultado desde a tarde de sexta-feira até a manhã de domingo. Mas em algum momento da manhã daquele domingo, um novo terremoto aconteceu. A promessa de que no terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos se cumpriu. Em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 7, as notícias desta ressurreição se esparramou para todos os lugares do mundo. As pessoas começaram a tomar conhecimento sobre a ressurreição de Jesus Cristo no próprio domingo pela manhã. Quando o domingo ainda estava amanhecendo, as mulheres que lhe eram fiéis, seguidoras de Jesus, foram até o túmulo onde o seu corpo tinha sido sepultado. Mas chegando ao túmulo, elas se depararam com uma enorme pedra que selava a sepultura e foram de seu lugar removida. A pedra havia sido removida por um anjo do Senhor que desceu do céu. O anjo tinha um aspecto de relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas que tomados foram de pasmo, os guardas que tomavam conta do sepulcro ficaram tão assombrados que perderam o sentido, ou seja, caíram desmaiados. Depois, as autoridades judaicas pagaram esses mesmos soldados uma boa quantia para eles testemunhassem que o corpo de Jesus acabou sendo roubado pelos seus discípulos durante a noite. Isso registra em Mateus 28, 12 e 13. As mulheres que foram visitar o túmulo e não encontraram nele o corpo de Jesus, tiveram o prazer de ouvir dos anjos de Deus as frases mais notáveis de todos os tempos, porque busca entre os mortos o que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Isso registra em Lucas 24, versículo 6. Queridos, e saindo dali, as mulheres encontraram os apóstolos
e contaram as boas novas. A princípio parece que algum deles tinham dificuldade para acreditar nelas. O apóstolo Pedro também foi correndo ao sepulcro e nele encontrou apenas os lençóis de linho que tinha sido usado para envolver o corpo de Jesus, que registra em Lucas 24, 12. Depois dessas coisas, Jesus realizou diversos aparecimentos após a sua ressurreição, até que se ascendeu aos céus, diante dos olhos de muitas pessoas, que está registrado em Mateus 28, Lucas 16, Lucas 24, Marcos 16, João 20 e 21, Atos dos Apóstolos capítulo 1 e 1 Coríntios 16, Paulo diz através do versículo 6. Como Jesus saiu do túmulo após a ressurreição? Há alguns interessantes relatos na Bíblia sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que um anjo do Senhor removeu a grande pedra que selava o túmulo, mas não diz que isso aconteceu para que Jesus pudesse sair de dentro dele. Na verdade, parece que a pedra foi removida para que as pessoas pudessem entrar e ver que o fato de Jesus iria ressuscitar estava ali naquele dia se cumprindo. O túmulo já estava vazio. Então Jesus saiu do sepulcro após a ressurreição. A questão é que a ressurreição de Jesus não foi uma simples restauração do seu corpo físico, que tinha sido tirado da cruz e sepultado. Na ressurreição houve uma transformação. A sua humanidade tinha sido transformada de corruptível para incorruptibilidade. Na verdade, Jesus ressuscitou num corpo totalmente glorificado, não mais preso às leis físicas, muito menos sujeito à morte, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 21, e o escritor aos Hebreus, em Hebreus 7, 16 ao 24. Esse fato, de forma quase poética, ele diz que quando Jesus nasceu em Belém, Jesus registrou o seu nascimento e ele se tornou um cidadão de Israel. Quando Jesus morreu, fora de Jerusalém, na sexta-feira à tarde, os escrivãos da cidade registrou Jesus como morto. Então, na ocasião da ressurreição, ele não era mais um cidadão da terra, e sim um cidadão do céu. Um túmulo, uma pedra ou qualquer outra barreira não pode mais mantê-lo prisioneiro naquele domingo. Antes de romper a manhã, Jesus saiu daquele túmulo como vencedor sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado. Nós podemos fazer lições sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Todo crente verdadeiro tem que ter vivo em sua mente o quanto a doutrina da ressurreição de Jesus é fundamental.
O apóstolo Paulo diz que Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Ele diz isso em 1 Coríntios 15, 17. Se a ressurreição de Jesus fosse mentira, não seríamos mais infelizes dentre todos os homens, nós seríamos frustrados, nós seríamos caso perdido, né? Que registra em 1 Coríntios 15, versículo 19. Jesus Cristo foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. Depois ele foi enterrado como qualquer ser humano, mas ele não era apenas plenamente homem, ele era também plenamente Deus. Então ele removeu e resolveu as suas identidade divina de ressuscitar no terceiro dia, para estar vivo para todo sempre. E agora nós também estamos vivos e muito vivos nele. Além disso, as três pessoas da Trindade estiveram envolvidas na ressurreição de Jesus Cristo. Está registrado em João capítulo 10, no versículo 17 e 18, e também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do 31 ao 35, e também em Romanos capítulo 1 e no versículo 4. Considerando tudo isto, podemos destacar algumas lições importantes do estudo sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Em primeiro lugar, antes da ressurreição de Jesus Cristo, outras pessoas ressuscitaram. No Antigo Testamento, isso aconteceu durante o ministério de Elias e de Eliseu. O próprio Jesus, durante o seu ministério, ressuscitou 3 pessoas. Se você é um estudioso da Bíblia, você conhece a Bíblia, você pode notar que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e Jesus ressuscitou a Lázaro. Mas todas essas pessoas voltaram a morrer novamente, depois de alguns anos. Porém, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Agora ele está exaltado no céu, à destra do Pai, e todos se rendem a ele em adoração, dizendo: digno é Cordeiro que foi morto e receber, que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e a ação de graça. Veja Apocalipse capítulo 5 e no verso 12. A ressurreição de Jesus Cristo garante a nossa vida eterna. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus Cristo é a esperança da vida eterna para todo crente. A ressurreição, ele, ao ressuscitar, demonstrou a sua vitória sobre a morte e garantiu perdão e justificação para o seu povo, que registra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e no versículo 30 e 31, e também em Romanos, capítulo 5, versículo 9, e Romanos 8, versículo 34. Jesus Cristo ressuscitou, e isso garante que aquele que crê nele também ressuscitarão.
Veja em 1 Coríntios capítulo 6 e no versículo 14, 1 Coríntios 15, 20 e 2 Coríntios 4, 14. Inclusive, o milagre da ressurreição daqueles santos que saíram do túmulo na ocasião da morte de Jesus Cristo em Jerusalém serviu como uma pequena amostra daqueles que esperam, a todos que confessam pelo Espírito que Jesus Cristo é o Senhor. É preciso fé salvadora para crer que Jesus Cristo ressuscitou, meus amados. Em terceiro lugar, qualquer alegoria de que a ressurreição de Jesus Cristo foi uma farsa não é sustentada, não se sustenta. Alguns dizem que Jesus aparece novamente porque supostamente não teria morrido na crucificação, apenas desmaiado. Claro que isso não faz sentido. Nenhum condenado à crucificação sairia vivo dali, de sua pena capital, ainda que tivesse que ter o seu processo de morte acelerada, com as fraturas dos seus membros inferiores. Jesus, no entanto, morreu antes disso. Comprova, um soldado transpassou com uma lança o seu lado do corpo, que saiu água e sangue. Isso é uma evidência incontestável de sua morte ao ponto de vista médico. Diz que o sepulcro estava vazio, porque o corpo de Jesus realmente foi roubado pelos seus discípulos. Também outro absurdo é essa palavra. Como um grupo de pessoas simples conseguiria roubar um corpo de dentro de um túmulo protegido por guardas? Além disso, como alguém poderia roubar o corpo no meio da noite, às pressas, e ter cuidado de deixar o tecido que envolvia o corpo caprichosamente dobrado no mesmo lugar? Contudo, não esperamos que todos acreditem na ressurreição. Nós cremos que todos tivesse esta visão espiritual que Jesus Cristo ressuscitou. Para a maioria das pessoas, a ideia de alguém ressuscitar dos mortos é loucura. Na verdade, a fé no Cristo crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia não é fruto da capacidade humana, mas vem da obra regeneradora do Espírito Santo, que fala em João, no capítulo 5 e no verso 39, e também em 1 João, capítulo 5, do 6 ao 10. O fato de os líderes judeus terem subordinados a subornar o soldado para esconder a ressurreição de Jesus é a prova disso. Eles estavam diante de fatos, era testemunha ocular do túmulo vazio, mas ainda assim não creram para a salvação. Isso significa que enquanto a ressurreição de Jesus Cristo é garantida de salvação para o povo de Deus, ele também é prova do julgamento divino sobre todo aquele que rejeita a salvação no que venceu a morte.
Jesus Cristo ressuscitou. Eu quero te dizer que se você crê nessa verdade, você também há de ser ressurreto no último dia. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus não morrerá, mas ressuscitará no último dia. Espero, meu querido e minha querida ouvinte que ouvi esse vídeo, que você possa abrir o seu coração. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é a mortandade que se estendeu no seu viver. Se é a mortandade espiritual, se você amorteceu na maneira de amar, se você amorteceu na maneira de pensar, de viver, mas Jesus Cristo pode ressuscitar todos os seus projetos, principalmente você será ressuscitado no último dia, se você crê nessa verdade. Eu quero que você deixe abaixo desse vídeo o seu comentário. Se você quer aceitar Jesus, se você quer ser monitorado pelas nossas orações, pelos nossos cultos, deixe aí embaixo o seu comentário e eu irei entrar em contato com você e juntos nós iremos glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem essa intensa e imensa satisfação de te deixar este relato sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio.